Boa noite, a paz. Como nós já sabemos, né, célula é uma palavra curta para nós batermos papo, né? E eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. O que eu quero falar hoje está em Marcos, no capítulo 14. Capítulo 14, nos versos de 43 a 46. Eu quero trazer uma palavra para nós refletirmos aí acerca dela, sobre a simplicidade de Jesus. Amém? Vamos lá. Olha só. A palavra diz assim, ó. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com ele. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Amém? E eu vou encerrar daqui a pouco com outro verso, também em Filipenses, que eu gosto muito. Mas o que eu queria dizer com isso? Jesus está lá, né? Quando ele ia ser preso, ele sobe antes no monte para orar, e aí ele desce no monte ali das Oliveiras, lá para o Getsemane, e ele está lá, já sabendo que ia se cumprir as escrituras, mas olha como ele é identificado. E essa passagem me toca muito, porque diz assim, quando Judas dá a instrução, quando traz Jesus, ele diz assim, aquele quem o beijar. Então está aquela multidão toda de guardas, de soldados, e tem várias pessoas no Getsemane, os discípulos estão lá. E a palavra é bem clara, diz assim, ó, um dos 12, está enfatizando, aquele que andou com Jesus 3 anos seguidos no ministério de Jesus. Ele diz, aquele a quem eu beijar. Isso para mim me deixa muito claro que Jesus era tão simples, que ele precisou ser identificado através de um beijo para saber que era ele. E a palavra diz, né? Em Isaías diz que ele não tem formosura nele. Ou seja, aquela imagem que todo mundo vê, Jesus bonitinho, com a barbinha feita, de olho claro, de tudo, lindo, maravilhoso, vocês me perdoem, mas eu discordo. Porque a palavra diz que não há formosura nele, que ele não é belo. E a palavra nos deixa bem claro aqui que ele é uma pessoa comum. Você vê, ó, aquele que é Deus, aquele que cura, aquele que faz milagres, aquele que conforta, aquele que arrasta multidões, ele é tão simples e tão igual que até para ser preso, ele precisou ser identificado. Isso nos deixa bem claro que não precisa de uma posição social, a gente não precisa de bens materiais, a gente não precisa ser um destaque na sociedade para poder ser igual a Jesus. Jesus era simples e humilde de coração. Ele veio para servir. Na noite que ele foi traído na Santa Ceia, o que ele faz? Ele lava o pé dos discípulos. E não o contrário. Ele senta na posição que a gente sabe na mesa, uma posição de destaque. Os últimos ali geralmente eram servos que limpavam o pé. Ele levanta e limpa. Jesus era humilde. Ai, pastor, mas eu não tenho os bens, eu não tenho carro importado, eu não tenho um terno de linho para ser, para parecer com Jesus. Mas quem falou que Jesus era assim? Eu não estou dizendo que você não quer. Conheço muita gente que põe o seu melhor terno, sua melhor roupa para ir na igreja, que é para agradar a Deus. Eu não estou criticando. Você tem que ir como você se sinta bem. O que eu estou dizendo é que Jesus era tão simples que ele precisou ser reconhecido. Não importa teus bens materiais, não importa a tua posição na sociedade, se você tem uma posição de destaque, se você é uma autoridade, se você é um político, se você é um delegado, não importa a tua posição social. Importa que Jesus
era simples, era comum e era igual a eu, igual a você. Dizendo de aparência, né? Claro. Eu vejo muita gente preocupado com a aparência. E lá em Samuel, Jesus diz: eu não vejo a aparência. Deus diz ali para Samuel, quando vai ungir Davi, fala assim: Deus não olha o coração, a aparência, ele olha o coração. Não queira ser quem você não é para tentar agradar a Deus. Você não precisa se endividar comprando roupa, comprando carro para chegar na igreja e querer agradar ao Senhor. Muito pelo contrário. Você não precisa estar em lugar de destaque para agradar a Deus. Deus te ama do jeitinho que você é. Deus te usa do jeitinho que você é. Deus habita na simplicidade, na humildade. Aos humildes precede a vitória. Aos orgulhosos, ao orgulho, a soberba precede a queda. Não é assim que está na palavra? Nós devemos ser humildes, devemos ser puros de coração, como a palavra diz, para ser como as crianças. Para não se vestir, não importa se vestir cheio de ouro, de nada, seja puro. Para sermos imitadores de Cristo, nós devemos cultivar a simplicidade e a verdade em nossos corações. Pensa nisso. Para nós sermos imitadores de Cristo, nós temos que ser como Ele. Nós temos que ser humildes, ser servos, sermos simples. O que agrada a Deus é um coração contrito, não é um coração vaidoso. E o verso que eu falei, que eu queria encerrar, e aí agora nós vamos bater papo, aprendermos junto, está lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, que o apóstolo Paulo nos diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vê como a Bíblia inteira se converge, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quer mais humildade do que isso? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Várias passagens, quando ele volta, ele pede para os discípulos, ele levou 3 com ele para vigiar, eles dormem. Ele fala, está chegando a hora. E ele fala, Jesus deixa bem claro, ele sempre fala, para que se cumpra as Escrituras. Se você for ali pegar nesses versos, na Bíblia diz assim, Pai, se possível, você pode, tudo lhe pode. Se possível, afasta-se esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus já sabia que era a morte de cruz, mas ele foi obediente até a morte. Como anda a tua obediência? Como anda a tua postura? Como anda a tua humildade? Eu vou encerrando por aqui para nós batermos papo disso, mas eu sempre gosto, quando eu trago a palavra, eu sempre gosto de nós fazermos a reflexão, de nós olharmos para nós mesmos, olharmos para o espelho. Porque quando olhamos para o espelho, nós estamos de frente do nosso pior inimigo, o nosso eu. E o que você tem cultivado? Um eu de vaidade? Um eu de posições? Ou você cultiva um eu imitador de Cristo? O apóstolo Paulo nos fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, ele não se considerou Deus, ele sempre falou, Pai, seja feita a sua vontade. Em tudo. Ele pega o pão e ele diz, ele dá graça e dá aos seus discípulos, e parte aos seus discípulos.
Ele diz: Pai, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, ó Pai. Quantas vezes nós não invertemos as posições e queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus para a nossa vida? E é aí que a gente quebra a cara, porque a vontade de Deus para as nossas vidas, a palavra diz que ela é perfeita e agradável. Já a nossa vontade é de agradar a carne. E a palavra diz, eu não me canso de falar, que quando nós agradamos a carne, nós desagradamos o Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Tenhamos um final de semana abençoado. E domingo temos Santa Ceia e o nosso culto. Amém?